O Supremo Tribunal Federal analisa uma ação que pede que se reconheçam as violações do Estado contra a população negra, além de solicitar a elaboração de um plano para enfrentar o racismo institucional e estrutural do país. A ação foi apresentada à Corte por 7 partidos: PT, PSOL, PSB, PCdoB, Rede Sustentabilidade, PDT e PV, a partir de provocação da Coalizão Negra por Direitos. O relator da ação será o ministro Luiz Fux. No pedido apresentado pela coalizão, os integrantes pedem que o Supremo diga que existe um estado de coisas inconstitucionais no Brasil por causa do racismo e que, por esse motivo, se sustenta uma política de morte que, segundo o grupo, é financiada e aplicada pelo poder público à população negra. O termo é usado quando se entende que há violações sistemáticas, massivas e estruturais de direitos. Os partidos argumentaram que esse cenário se dá pela alta letalidade de pessoas negras, pela violência do Estado contra essa população e pelo desmonte de políticas públicas. Neste último ponto, as siglas apontaram desigualdades no acesso à saúde e alimentação digna. Como solução, a ação solicitada pede que o STF determine ao governo federal a elaboração de um Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Institucional e à política de morte à população negra, com a participação de organizações da sociedade civil e do movimento negro. O governo federal anunciou investimentos de 3 bilhões de reais na política de educação inclusiva até 2026. De acordo com o governo federal, há uma intenção de alcançar mais 2 milhões de estudantes da educação especial matriculados em escolas públicas até o fim de 2026. A promoção de uma educação inclusiva significa acesso a tudo que a educação traz para uma pessoa: oportunidade de emprego e renda, oportunidade de ascensão e mobilidade social, plena participação nos assuntos sociais, acesso a espaço de poder e pensamento crítico. O Ministério da Educação garantiu que será expandido desde o acesso à educação para o público especial às salas multifuncionais. A pasta ressaltou que no total serão investidos 3 bilhões de reais, com o objetivo de ampliar o acesso à formação. Primeiro, vamos expandir o acesso dos estudantes público-alvo da educação especial dentro das escolas comuns da rede pública. Segundo, ampliaremos a acessibilidade nas escolas e no transporte escolar. O outro ponto são as salas de recursos multifuncionais. São parte importante da nossa política. São nestes espaços que os estudantes têm acesso a instrumentos pedagógicos, como o dominó tátil, o soroban, a calculadora sonora. Investiremos mais de 3 bilhões de reais na política de educação exclusiva, educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, até o final do seu governo, em 2026. O presidente Lula também discursou e se emocionou ao falar da causa. Ele destacou que o principal objetivo de um governo é cuidar das pessoas. Governar mesmo é você cuidar de gente, você cuidar de pessoas. Cuidar de gente significa você ter afeto, significa você ter carinho, significa você ter paixão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aumentou em 35% o valor da merenda escolar para quase 500 cidades do estado. O governo de São Paulo vai aumentar em quase 35%, em média, o valor da merenda escolar para as redes municipais de ensino do estado. Em alguns casos, o aumento chega a 40%. O valor foi proposto em reunião entre a equipe da Secretaria de Educação e ao menos 100 prefeitos. O orçamento de 2024 para esta rubrica é de 600 milhões de reais, recurso estadual que é repassado para cidades via convênios.
No total, são 493 cidades conveniadas, quase todas no interior. A capital não faz parte da relação. E o mel pode ser o próximo produto da agricultura familiar a entrar na merenda escolar paulista. A proposta é da deputada estadual Márcia Lia, do PT. O estado de São Paulo tem cerca de 1.000 propriedades e a produção é de cerca de 4.800 toneladas de mel por ano. Lia explica que a cadeia produtiva do mel está se organizando em associações e cooperativas para fortalecer o setor e ampliar o consumo per capita. Daí sua ideia de incluir o produto nas escolas. E o jogador de vôlei Wallace de Souza teve a pena de 3 meses de detenção substituída por multa. Ele foi condenado por incitar violência contra o presidente Lula. O campeão olímpico de vôlei, Wallace Leandro de Souza, foi condenado a 3 meses e 15 dias de detenção, pena substituída pela multa no valor de R$20 mil. O juiz federal Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa, de Belo Horizonte, decidiu que o réu agiu com dolo ao instigar na rede social, Instagram, a prática do crime de homicídio contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No dia 31 de janeiro deste ano, o Wallace foi questionado por um de seus seguidores se daria um tiro na cara do Lula com essa 12. Ele compartilhou publicamente a pergunta em suas redes sociais. Segundo a sentença, essa instigação no contexto político instaurado no país à época seria facilmente capaz de inspirar que o comportamento sugerido migrasse do plano das ideias para o plano da realidade. O Wallace disse que não teve intenção alguma de incitar o ódio contra a pessoa do presidente ou qualquer outra pessoa. Após ressurgir com grande força no ninho tucano, Aécio Neves disse apostar em Eduardo Leite para as eleições presidenciais de 2026. O deputado federal Aécio Neves, do PSDB mineiro, disse considerar que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deve ser o escolhido do partido para disputar a eleição presidencial de 2026. Segundo o congressista, a sigla precisa fortalecer seu papel como oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Leite é presidente do PSDB. Segundo Aécio Neves, sua liderança é inconteste. O congressista disse que o governador gaúcho é a grande figura e a grande aposta do partido para 2026. Porém, o deputado disse concordar com a posição de Leite de, por enquanto, focar no governo do estado, ao invés de já começar a pensar nas próximas eleições presidenciais. A Câmara dos Deputados discutiu o Dia do Brega. A sessão terminou com parlamentares cantando aquela famosa música de Reginaldo Rossi. Os deputados da Comissão de Cultura da Câmara cantaram a música Garçom, do cantor e compositor pernambucano Reginaldo Rossi, que morreu em 2013. A homenagem foi feita em uma audiência pública do colegiado para debater a criação do Dia Nacional do Brega. Dentre as possíveis datas para a homenagem, os deputados discutiram celebrá-la em 14 de fevereiro, dia do nascimento de Reginaldo Rossi. Além dos congressistas integrantes do colegiado, a audiência teve a presença do filho de Reginaldo, Roberto Rossi, que também é cantor. A sugestão de uma audiência para discutir a criação de data em homenagem à música brega foi da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. O cantor Conde do Brega foi quem puxou a cantoria. Perto de encerrar a reunião, ele disse que tudo começou com ele, em referência a Reginaldo Rossi, e cantou a música lançada em 1987. Os congressistas presentes, então, seguiram a homenagem. Saiba que o meu grande amor te vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixa os pedaços do meu coração. A sessão foi animada. E a seguir, na véspera da Black Friday, trabalhadores dos Correios decidem entrar em greve em 4 estados. Com o fim dos incêndios, voluntários lutam para salvar animais feridos no Pantanal brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o Brasil News. Fique com a gente.